pessoal, vamos falar um pouquinho ainda de aplicações das leis de Newton, mais incisivamente em cima das forças notáveis, em especial a chamada força de tração, certo? Essa força de tração, que é uma força que obrigatoriamente ela vai aparecer nos fios, vai aparecer nas cordas, e nós vamos trabalhar com cordas e fios do tipo ideais, certo? Então, vamos ao nosso um pouquinho de brincadeira para a gente poder descontrair. Nós temos, então, obrigatoriamente aqui a apresentação, né, desse trabalho, ainda sobre mecânica, e que tem sido bem cobrado dentro do concurso, dentro de uma prova, seja em concurso de prova de federal ou concurso de uma prova estadual, certo? Concurso Enem, URGS, UFSC, os concursos militares, certo? SPSECs, tá? Concurso de especialista, de sargento, todas essas provas são provas onde se trabalha bem o estudo da força de tração. Então, o que é força de tração, ou como ela aparece, e, portanto, nós temos aqui. A força de tração ou de tensão é uma força de contato, tá? É uma força que obrigatoriamente os corpos se tocam. Só que agora é uma força que vai de tração, que sempre ela aparece em fios ou cordas que são esticados. Obviamente, para o fio ficar esticado, é preciso ter uma ponta, né? Nenhuma ponta, alguém que puxa ou um bloco puxando, e, consequentemente, no outro lado, na outra ponta, também nós temos que ter um puxão, certo? Então, é uma força de tração que é força de contato. Sempre aparece em fios ou cordas esticados. Os fios ou cordas serão considerados ideais. Professor, o que é um fio ideal? Um fio ideal, gente, é todo aquele que ele não tem massa, certo? E não tem peso, consequentemente, ou é desprezível o peso e a massa, certo? E inextensível significa que é aquele fio que, por mais que ele seja puxado, ele vai manter o seu comprimento. Então, se o fio tivesse 1 metro de comprimento, por mais que tu puxe e estique o fio, ele mantém o padrão, por exemplo, de 1 metro de comprimento. E só para reforçar, os fios puxam e eles não empurram, tá? Então, os fios puxam e não empurram. Bom, aqui muito cuidado, gente, porque a gente vai trabalhar, claro, a ponta, né? O que cai mesmo em prova geralmente é o cálculo, certo? Cálculo de aceleração, contração. Agora nós vamos apresentar logo sem atrito, depois a gente pode fazer exercício com atrito, mas é importante saber também a teoria desse estudo do atrito, sem atrito, como atrito, sei lá, mas agora especificamente da força de tração, tá? Depois nós vamos chegar na força de atrito, porque ela tem assim, ó, as leis de Newton, com presença de atrito já tem um outro patamar, são leis de Newton 2. Então depois a gente coloca o atrito, certo? Falei do atrito, né? Um pouquinho, mas depois a gente fala dessa força que ela é oposta ao movimento ou à tendência ao movimento. Mas agora, a teoria da força de tração seria interessante que vocês cuidassem, principalmente na parte de ação e reação. Muito bem. Quando a gente for trabalhar, então, com a força de tração, nós temos que ter 2 blocos. O bloco da direita, o bloco da esquerda, certo? Pode ser o caminhãozinho, o bloquinho ali, né, da direita, o bloquinho da esquerda, o bloco A. Tá? Que podia ser um carrinho também. E entre esses 2 bloquinhos, ou que fazem parte de bloquinhos, tem uma corda, tem um fio que está esticado. Muito bem. Tu há de concordar comigo que, obrigatoriamente, para esse fio ficar esticado, nas pontas, nós vamos ter, então, um par ação e reação. Ou seja, entre o caminhão e a corda,
vai formar um para-ação-reação, já que é uma força de contato entre a corda e o bloco. Então, o caminhãozinho puxa a corda e a corda puxa o caminhão. Então, nós temos um para-ação-reação, certo? No lado direito da imagem que vocês estão visualizando, certo? Faz de conta que esse carrinho está sendo puxado por uma força F, tem movimento, não tem atrito, tudo aquilo que já foi falado. Então, basta você cuidar. No lado direito, entre o caminhão e a corda, tem um para-ação-reação, tá? Então, tá bem explicadinho ali, né? Nós temos caminhão puxa corda puxa o caminhão. No lado esquerdo, por sua vez, nós vamos ter a corda puxando o bloco A e o bloco A puxando a corda. Nós temos o segundo para-ação-reação no lado esquerdo da imagem. Ou seja, onde é que eu quero chegar? Eu quero chegar que vocês tomem cuidado e atenção para qualquer tipo de prova. Pode aparecer um exercício vinculando teoria dessa parte da força de tração, certo? Obrigatoriamente essa teoria você vai ter que representar com 4 vetores. Por que 4 vetores? Porque são 2 pares, certo? Tem um par em uma ponta de ação e reação e tem um segundo par, ação e reação, na outra ponta. Tá? Então, represente com 4 vetores. Professor, nós vamos representar sempre assim? Não. Nós vamos agora, né, trabalhar obrigatoriamente, né, a parte de cálculo, a parte prática dessa força de tração, e aí nós não vamos precisar utilizar 4 vetores. Nós vamos usar 2 apenas, certo? 2 vetores de tração, que vão sair sempre das pontas, né, ali, ó, dos bloquinhos, né, do bloco A e do caminhãozinho. Vamos ao ponto. Então, quando é parte prática, gente, ou seja, para fazer conta, representar com 2 vetores e aplicando o princípio fundamental para cada elemento, ou seja, aplicar a força resultante a má. Mas primeiro, antes de mostrar a matemática ali para vocês e depois exercitando, eu gostaria que vocês olhassem a imagem. Não tem atrito, certo? Ah, mas tem uma hora que a gente vai colocar o atrito, né, professor? Sim, mas agora não tem atrito. O caminhãozinho, por exemplo, está sujeito a uma força motriz, que eu chamei de F, certo? A corda está puxando o caminhãozinho, então por isso que eu botei um vetor T ali. E a corda está puxando o caminhão, que no caso seria o caminhãozinho A ou bloquinho A, seja o objeto que está sendo puxado mais à tua esquerda da imagem que você enxerga, certo? Então o que importa é colocar 2 vetores tração um contra o outro, partindo dos bloquinhos, seja caminhãozinho, seja bloquinho, seja o que for, tá? E aí, o que nós vamos fazer? Obrigatoriamente, tu vai pegar a força resultante é massa vezes aceleração, o famoso frango com massa, ou a força é má, e você vai aplicar obrigatoriamente a segunda lei de Newton para cada elemento, para cada bloco, então. Uma coisa que eu sei que vocês devem estar pensando aí, mas por que o professor ele não colocou o peso do caminhão e a normal que está agindo no caminhão? Sim, é verdade. Tá? Da mesma forma, o peso, né, do carrinho A ou do bloquinho A e a normal que atua sobre esse bloquinho. Veja bem, pessoal, o peso e a normal de cada bloco vão se anular, certo? Eu não preciso me preocupar com o movimento na vertical. Já que não tem atrito, o movimento ele vai acontecer ao longo do plano horizontal. Então, por isso que eu não estou representando o peso e a normal. Não há necessidade da gente colocar peso e normal, porque eles vão se cancelar. E o meu interesse é apenas, né, colocando o referencial no solo, fixando o referencial no chão, e o movimento vai se processar ao longo do solo. É disso que nós estamos tratando. Então, vamos ao ponto. Se tu isolar, por exemplo, o bloco A, tá? Imagina um balãozinho apenas no bloco A, no carrinho A ali, seja o que for. Quem está puxando o bloco A, quem está fazendo o papel de força resultante
em cima do bloco A é a tração. Por isso que eu vou aplicar força resultante no bloco A vai ser tração, igual a massa do bloco A, porque é ele que está, nesse caso, sendo isolado, multiplicando o valor da aceleração. Então, eu isolei o bloco A, tá? Ah, no bloco A só tem uma força agindo na direção do movimento. Sim, é a tração, por isso que ela é resultante. Tração, massa dA, vezes aceleração. Agora dê uma olhadinha para o caminhãozinho, certo? Podia ser o bloco B, sei lá, alguma coisa assim, tá? No caminhãozinho, certo? Atuam duas forças. A F, que é uma força para a direita, que nós vamos dar um valor para ela, e a tração, que representa o vetor que a corda puxa o caminhãozinho. Escuta, pessoal, por que fica F menos T? O aluno sempre me pergunta, professor, por que é F menos T? É F menos T pelo motivo força resultante que atua no caminhão, certo? É a diferença entre a força F menos a tração igual à massa do caminhão multiplicando a aceleração. Então, o que o senhor fez? Eu isolei o caminhão, tá? F menos T, que no caso seria a força resultante, né? Força motora menos a tração, igual a massa do bloco que você escolheu, que no caso é o caminhãozinho, multiplicando a aceleração. Você não entendeu ainda? Tá? Calma, já vamos chegar lá. Mas o que importa é que nós vamos fazer um sistema, certo? Como se fosse matemática, nós vamos somar membro a membro, primeiro membro, tá? E com o primeiro membro da primeira com a segunda equação. Primeiro membro com primeiro membro. E depois segundo membro com segundo membro. Ah, mas vai dar para cortar a tração. É justamente nesse ponto aí que nós vamos chegar. Nós vamos cortar a tração e nós vamos achar o valor da aceleração para depois encontrar o valor da tração. Então, vamos ao ponto. Olha só, o que vai acontecer agora? Tá? Vamos aplicar, que eu acho que é mais fácil para vocês entenderem. Vamos fazer um exemplo de cada, daqueles exercícios mais cobrados nos concursos, nas provas, e aí, então, acredito que vocês vão entender melhor. Eu dei um nome para isso aqui, certo? Aí o material, o livro de vocês, né, ou o próprio livro que vocês estiverem estudando, a lista, sei lá, certo? Vai sempre trazer pelo menos um modelo desses que eu vou apresentar agora. Então, eu botei um título, Modelos de blocos ligados por cordas, considerando o sistema sem atrito, mais uma vez, despreza o atrito, tá? E o fio é ideal e vamos supor que a gravidade seja 10 metros por segundo ao quadrado. Temos dois blocos, o bloco A e o bloco B. Agora sim, tem uma força F sendo aplicada para a direita do sistema em cima do bloco A e ela vale 30 newtons. Tem um fio que liga o bloco A e o bloco B. Esse fio está esticado porque eu estou pensando que o sistema está em movimento, tá? Já que não tem atrito. Professor, o peso é a normal de cada bloco. O peso de A anula com a normal de A. O peso de B anula com a normal de B. Certo? Então, pensa apenas no movimento que está ocorrendo, que está se processando segundo a direção horizontal. Você vai fixar o referencial no chão. Tá? E aí, a pergunta dos problemas, das questões de vestibulares, de Enem, de provas, né, de concursos militares, né, que geralmente o aluno ele presta sempre, né, assim ele quer entrar dentro de uma instituição, certo? Aí as perguntas são clássicas. Ele pergunta, a pergunta geralmente é a aceleração do sistema ou de cada bloco, que é a mesma, né? A aceleração dA vai ser igual à aceleração dB, por isso que é chamado de aceleração do sistema, e a força de tração. Então a dica é muito fácil. Você vai isolar cada um dos blocos. De que maneira? A maneira é fazendo esse balãozinho. Ó,
circula o bloco A, circula o bloco B. No bloco A tem duas forças agindo, a força F para a direita e a tração para a esquerda. O bloco A tem uma massa, por exemplo, de 3 kg. O bloco B, por sua vez, tem apenas uma força de tração na direção do fenômeno, já que o peso é normal anular, tanto para o B quanto para o A. Só que no A tem dois vetores na horizontal. No B, só tem a força de tração. Muito bem, o que faço agora, professor? Agora você vai aplicar a segunda lei do movimento, certo? E a segunda lei do movimento é a segunda lei de Newton para cada bloco. A força resultante é má. Então vamos lá. Você vai fazer, para o bloco A, você vai fazer F menos T igual a massa do A, porque tu está isolando o A, vezes a aceleração. Certo? Entenderam por que é F menos T? Tá? É F menos T porque não tem atrito e o sistema se move, né? Está se movendo para a direita, porque obrigatoriamente não tem como manter isso aqui parado, né? Pois não há atrito. Então, no A é F menos T, a massa do bloco que você isolou foi a massa do A, multiplicando a aceleração. Para o bloco B agora, vai dar para cortar a tração, né, professor? Vai. Eu aqui já estou até cortando a tração, mas deixa entrar aqui o bloco B. No bloco B, a força resultante que atua no B é a tração, na direção do movimento, no deslizar o bloco B, a massa do B vezes a aceleração. Olha aqui, nota que nós cortamos, né? Tu tem menos tração e mais tração, nós estamos somando membro a membro, tá? Então, F menos T mais T, tu corta. E no segundo membro, tu vai somar MA vezes A e MB vezes A. Moral da história, no primeiro membro só vai sobrar F, e no segundo membro, tu vai somar as massas, multiplicando a aceleração, porque a aceleração é o fator comum. Quanto vale a força F mesmo? Ela vale 30. Então, substitui. Quanto vale a massa de A? 3 kg. Quanto vale a massa de B? 2 kg. Multiplicando a aceleração. Portanto, você faz a conta. 30 igual a 3 mais 2, 5, que multiplica A. Isso aqui vai totalizar uma aceleração do sistema de 6 metros por segundo ao quadrado. Pronto. Geralmente, uma das perguntas é essa. Calcule a aceleração do sistema, ou se ele te perguntar a aceleração do bloco A, que é 6 metros por segundo ao quadrado, que é também a aceleração do bloco B, que é 6 metros por segundo ao quadrado. Lembra que a aceleração é do sistema, então vale tanto para o A quanto para o B. Para calcular a tração, você vai ter que substituir, né, em uma das equações, certo? Então, para calcular a tração, como é que eu faço, professor? Ou você trabalha com a primeira equação, F menos T igual a massa de A vezes a aceleração, porque agora tu tem o F, que vale 30, que foi dado. 30 menos T, a massa de A é 3, vezes a aceleração, que é 6. Se tu fizer a conta, 30 menos T e 3 vezes 6 dá 18, desconta 18 de 30, obrigatoriamente tu vai ter 12. Mas eu acho mais fácil trabalhar com a segunda equação. Porque a segunda equação é tração igual a massa de B vezes aceleração. Dá muito mais rápido a conta. Porque a massa de B é 2 vezes a aceleração, que é 6. Então, você vai ter 2 vezes 6. Obrigatoriamente, essa tração ela vai dar 12. Ficou claro a ideia? Bem legal, né? Bom, nós temos agora na sequência, tá, um outro modelo de exercício. Esse outro modelo de exercício vai ser agora um bloco apoiado e um bloco pendurado. Não tem atrito. Olha o título principal que nós colocamos ali. Mas depois vai aparecer, professor, né, o atrito. Sim, depois que nós explicarmos a força de atrito, a gente coloca a essência, a ideia, certo? Também num exercício onde tenha atrito, mas agora é sem atrito. Você está percebendo que o bloco B está apoiado numa mesa? Certo? Não tem atrito. Então, no bloco B tem normal B e tem
né? E tem peso dB. Tá? O peso dB e a normal B se anulam. Então, no B tem normal, mas ela é cancelada pela... Né, a normal é cancelada pelo peso do B. Então, não preciso nem contar. A corda puxa o bloco B, está ligado numa roldana, que depois nós vamos explicar mais minuciosamente essa história da roldana, quando é fixa e quando é móvel, né? Vamos puxar de novo, ou vamos retomar essa ideia na tua cabecinha aí. E a corda passa na gola da roldana e tem um bloco A que ele está pendurado. Como não tem atrito, a tendência é que o sistema todo ele está se movendo para baixo. Acho que não há dúvida sobre isso. Tá? Então o sistema desce. O bloco B é arrastado na superfície da mesa e o bloco A está descendo, pois não tem atrito, não tem o que faça ele parar. Mais uma vez, coloque as forças. Ah, mas por que tu botou o peso dA agora? Justamente o peso dA, o corpo A está pendurado. Então o peso dA vai ser 30, porque se eu estou considerando a gravidade 10, 3 vezes 10 dá 30, né? Que seria a massa do A, 3 kg. O bloco B, novamente, eu não preciso colocar o peso dB, porque o peso dB é anulado pela normal. Tá? O bloco B tem peso e o bloco B tem normal. Então, se anulam. Eu não preciso contar, só vou contar no bloco B, só vou contar a tração. No bloco A, por sua vez, tem peso dA, tem atração porque a corda está esticada. Agora, o A não tem normal. O bloco A não está apoiado, só tem normal quando encosta, quando tem contato. Então, com alguma superfície rígida. Então, no bloco A não tem normal. Então, o que eu estava dizendo para vocês? Dica, é isolar cada um dos blocos. Tu vai isolar o bloco B e tu vai isolar o bloco A. No bloco B, a resultante que faz o movimento do bloco B é a tração. No bloco A, tu vai ter que diminuir o peso dA menos a tração. Lembra que o A está descendo acelerado. Ah, professor, como é que o senhor sabe disso? Porque lá no cabeçalho da nossa questão ou da nossa apresentação, eu disse para vocês que não tinha atrito. Então, é como se fosse o bloco A funciona como se fosse um elevador descendo acelerado. Então, peso, né, do elevador e atração. Peso, dA, funcionando como se fosse um elevador, e atração para cima. Nós temos então aqui que obrigatoriamente, né, utilizar a força resultante a massa, segundo a lei de Newton, princípio fundamental da dinâmica, para cada bloco. Por isso que eu isolei o bloco A e isolei o bloco B. Então, isolando o bloco A, já que não tem atrito, então é obrigatório que isso aqui vai ter movimento e é para baixo, o bloco A. Vai ser a força resultante no bloco A, vai ser o peso dA menos a tração, igual a massa do bloco que tu isolou, que é a massa dA vezes a aceleração. Tu tem que fazer bloco por bloco, professor? Sim. Da mesma forma agora, tu vai fazer para o B. O bloco B, a força que puxa o bloco B é a tração. Tração, que é a resultante, a massa do bloco isolado, que é a massa do B, vezes a aceleração. Tu vai somar membro a membro. Tá? Tu vai somar PA menos tração mais tração. Menos tração com mais tração, óbvio que tu vai cortar. Já vou mostrar o corte. No segundo membro, tu vai somar MA vezes a aceleração, MB vezes a aceleração. O que sobra no primeiro membro? Só sobra o peso dA. O que acontece no segundo membro? Já que a aceleração é comum, é um fator comum, tu vai somar as massas. Então, barbada. O peso dA funciona como resultante do sistema, soma as duas massas dos dois blocos, multiplica pela aceleração. Substituindo os valores, ó, deixa eu mostrar aqui corda a tração. O peso dA é 30, estou trabalhando com a massa ainda dA3 e a massa dB2, então 3 mais 2 vai dar 5, multiplica a aceleração. Aqui nós temos
também o mesmo valor de aceleração em relação ao exercício criado anteriormente. 6 metros por segundo ao quadrado. Para calcular a tração, tu deve pegar o valor da aceleração e substituir em qualquer uma das equações acima. Eu recomendaria vocês escolher a equação de baixo. Tração, massa dB vezes aceleração. Ah, professor, sempre tem que dar o mesmo valor? Sim, sempre tem que dar o mesmo valor. Olha só. Então, eu peguei a tração, que age no bloco B, porque ela puxa o bloco B. A massa dB é 2, vezes a aceleração. A tração, aqui no caso, nós temos 12. Se tu quiser substituir na equação do bloco A, o peso do bloco A é 30, menos a tração. A massa dB, de A é 3, multiplica a aceleração 6. Vai dar também 12, certo? Então, esse seria o segundo exemplo de um bloco apoiado numa mesa, uma corda, uma roldana, depois no lado pendurado nós temos um outro bloco, certo? Funcionando como uma espécie de elevador e ele descendo acelerado, porque não tem atrito. Tudo bem? Até aí tá joia? Nós temos ainda que considerar aqui o exemplo 3. E se fosse um plano inclinado, professor? Pois é, um plano inclinado, o bloco B apoiado no plano inclinado, uma corda, o bloco A pendurado, certo? O peso de A vale 30, tá? Vamos supor que a massa de A é 3, né? Então, 3 vezes 10, 30. A massa do B é 2 kg, estou mantendo, em um ângulo de 30 graus. Olha só o que vai acontecer. O que vai acontecer, gente, é que nós vamos ter, nesse caso, né, no isolar os blocos, cada um dos blocos, por exemplo, o bloco A, ele é mais pesado que o bloco B. E o bloco B ainda, né, o peso do bloco B está no plano inclinado. Sempre quando tem um plano inclinado, a gente divide, né? Corta o peso em Px e em Py. Então, Px é a componente horizontal que tenta derrubar o corpo rampa abaixo. No caso, o B. Ah, ele vai cair, professor. Não. O movimento vai ser para o lado do A, porque ele é mais pesado, certo? Então, mas Px é uma componente horizontal do peso que tenta sempre fazer o bloco que está no plano inclinado tentar descer. Por sua vez, a Py, que é a componente vertical do peso, ela vai ser anulada pela normal, porque o bloco B está apoiado. Então, a normal anula o Py do B e o Py do B anula a normal. Moral da história, no bloco B tem uma força, tem uma componente Px que eu não posso esquecer aqui de colocar. Certo? Então, olha só, no bloco A, nós vamos ter obrigatoriamente o peso de A menos a tração, igual a massa de A vezes a aceleração. No bloco B é a tração que vai agir para cima, menos o Pxb, que eu não coloquei ali, mas imagina que tem um Pxb, tá? Igual a massa dB vezes a aceleração. Tu vai cortar mais uma vez a tração com a tração, menos T com mais T, e aí nós vamos ter PA menos PXB no primeiro membro, e tu vai somar MA no segundo membro, mais MB vezes A. Certo? Entenderam que o PXB está agindo para baixo? Só que o bloco B está subindo e o bloco A está descendo. Ah, como é que o senhor sabe disso? De novo, o peso de A é maior que o peso de B. E o B está apoiado no plano inclinado, então sempre acaba simplificando. Tá? Acaba sempre cortando, né? Quando o objeto está apoiado num plano inclinado, sempre acaba diminuindo, porque o peso do bloco apoiado no plano, ele vai ser sempre, de uma certa forma, né, dividido em Px e Py. Muito bem, vamos lá. De onde é que o senhor tirou o peso de A? Bom, o peso de A é 30. O Pxb, aqui tu vai ter que puxar um pouquinho,
Pxb vai ser peso dB vezes o seno de 30. O seno de 30, ele vale 1/2 vezes o peso dB, que é 20. Então, 20 vezes 1/2 dá 10. Por isso que eu vou ter, então, para o Pxb, o peso dB, que é 20, multiplicando o seno de 30. Tá? Certo? Aliás, sempre quando for plano inclinado com um ângulo de 30 graus, o Px sempre vai ser a metade do peso do bloco que está apoiado. Quanto vale o peso dB? Não vale 20? Quanto vale o Pxb? Vale 10. Sempre quando é 30 graus, sempre divide, né? O peso Pxb divide a metade do peso, porque seno de 30 é 1/2, por esse motivo, então, que dá 10. 30 menos 10 vai dar 20, né? Voltando ao cálculo. A massa dA é 3, a massa dB é 2, 3 mais 2 dá 5, multiplicando a aceleração. Depois, o que você achar a aceleração, que deu 4 metros por segundo ao quadrado, tu vai substituir em qualquer uma das equações. No caso, a tração menos, eu vou isolar o bloco B. A tração menos o Pxb, a massa dB multiplicando a aceleração. A tração menos o Pxb, que é 10, igual a massa dB, que é 2, multiplicando a aceleração, que é 4. No segundo membro vai dar 8. Tu vai passar o 10 negativo para o outro lado, vai dar 8 mais 10, 18. E isso aqui, então, é a resposta. O valor da aceleração é 4 metros por segundo ao quadrado e a tração, ela vale 18 newtons. Se tu fizer a escolha de substituir, né, 30 menos t igual a massa dA vezes a aceleração, tem que fechar o mesmo resultado, certo? 30 menos t, a massa dA, ela vale 3 vezes 4, 12. Se tu tirar 30, né, o valor de 12, tu vai ter uma tração também de 18. Certo? Complicou um pouquinho esse, né? E não te esquece que o Px está agindo ali obrigatoriamente no B. E agora? E aqui? Aqui tem um bloco apoiado, né, num plano horizontal, que é o bloco B. E tem um bloco apoiado numa superfície inclinada. Ah, não tem movimento, professor. Vai ter movimento, né? Sim. Não tem atrito, então logo vai ter movimento. É assim a fala. Então, nota, o B vai ser arrastado na mesa pela força de tração e no A, tu não vai te esquecer que no peso dA, tu vai ter que decompor em Pxa e Pya. O Pya com a normal se anulam. Então, o Px do A, certo? Vai tentar derrubar e vai derrubar todo o sistema para baixo. Vamos aos fatos. Isolando os blocos, olha lá. Isolar cada um dos blocos. Aplicar a segunda lei para cada bloco. Força má. O bloco A, se tu isolar, vai ficar o quê? Vai ficar Pxa, certo? Porque o movimento vai acontecer ao longo do plano inclinado, menos a tração, igual a massa dA vezes a aceleração. Bloco B. O que vai acontecer com o bloco B? O peso dB e a normal obrigatoriamente se anulam. Então, não preciso me preocupar com o peso dB e a normal dB. E do A, professor, quem anula a normal dA é o Py dA, tá? Mas aqui nós temos o bloco B, né? No caso do bloco B, vai ser somente a tração, certo? Porque a normal e o peso dB se anularam e não tem atrito. Então, na equação do bloco B, a tração, isolando, né? Igual a massa dB vezes a aceleração. No primeiro membro vai sobrar Pxa, certo? No segundo membro vai somar a soma das massas, Ma mais Mb, porque a aceleração é o termo que está em evidência, tá? Aí, fazendo a conta, o Pxa, então, viu que o peso dA é 30? O Pxa, então, é a metade de 30, que no caso é 15. Tá? Sempre quando for 30 graus, sempre vai dividir
o peso do bloco que está apoiado no plano inclinado. Se for 30 graus, o ângulo de inclinação da rampa sempre é 130, 130 é 1/2. Então, tu multiplica pelo peso dA. Isso é o Px. E o Px dA, então, por isso que deu 15. 15 igual a massa dA 3, a massa dB é 2. 3 mais 2, 5, multiplica a aceleração. Isso aqui totaliza uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Depois tu vai isolar uma das equações. Então, eu prefiro isolar a que tem, no caso, o B ali. Tração igual a massa dB vezes a aceleração. Massa dB é 2, vezes a aceleração, que é 3. 2 vezes 3, tu vai ter uma tração de 6 newtons. Então, a aceleração para esse exemplo seria 3 metros por segundo ao quadrado e a tração seria 6 newtons. Tanto para o bloco A quanto para o bloco B. Porque a tração é a mesma. O fio transmite a força. O fio é ideal. Não te esquece disso. Mas vamos complicar um pouquinho mais? E se fosse 2 planos inclinados? Ah, isso complica um pouquinho, né? Agora sim. Complica, eu coloquei já os px ali, ó, tá? Para não ficar me enrolando, certo? O peso dA é decomposto em pxa e pydA. O pydA é anulado com a normal do A. Da mesma forma, o peso dB é decomposto em pxb e a normal. E a normal dB é anulada pelo pyb. Muito bem, gente. Aqui, vocês estão vendo que o bloco A, que tem uma massa maior, ele está numa rampa onde o ângulo é de 60 graus. Meu desenho não está bem numa escala, tá? Então, e o bloco B está numa rampa de 30 graus. Então, gente, né, o sistema vai se mexer quem tiver maior pxa. Calcula o pxa do A e calcula o pxb do B. Quem tiver maior px, no caso, vai ter um movimento. Então, o px do A, se tu fizer peso dA 30 vezes seno de 60, seno de 60 dá em torno de raiz quadrada de 3 sobre 2, que dá em torno de um 0,85, 0,86, 666, tá? Vezes o pxb, que no caso aqui o pxb, se o B vale 20, o peso dB, 20 vezes seno de 30, que é 1/2. De novo, isolar cada um dos blocos, certo? Isso aqui vira uma ladainha, né? Sempre um repeteco. Aplicar a segunda lei de Newton para cada bloco. Isola o bloco A. Fica pxa menos a tração, porque o bloco A vai vencer a batalha ali, né? Massa dA vezes aceleração. O bloco B vai ser tração, porque o bloco B sobe, menos o pxb igual a massa dB vezes a aceleração. Corta a tração, sempre corta, só que agora sobra pxa no primeiro membro menos pxb. No segundo membro, soma as massas ma mais mb vezes a aceleração. O cálculo de pxa você vai fazer ali, mas vai ser o peso dA, que é 30 vezes 0,86666, isso vai dar em torno de 26 e uns quebrados, tá? 26,1 aqui. 26,1 menos 10, porque o pxb, né, vai ser 10, já que o peso dB é 20, mas se é 30 graus, divide o peso dB pela metade, porque o seno de 30 é 1/2. Então, 26,1 menos 10, que vai dar 16,1, e 3 mais 2, que são as somas das massas, vai dar 5. Se você dividir 16,1 por 5, vai dar uma aceleração de 3,22, certo? Para calcular a força de tração, devemos substituir em uma das equações que foi ali já montada. Aí nós faríamos isso aqui. Eu pego o bloco B, porque é mais fácil, porque ele está subindo. Então fica a tração menos o pxb igual a massa dB vezes a aceleração. Tração menos 10, porque o pxb vale 10.
a massa dB vale 2 e o resultado da aceleração do sistema 3,22. Se tu fizer a continha, 3,22 vezes 2 dá 6,44. Passa o 10 para outro membro, então fica positivo, 6,44 mais 10, 16,44, como resultado da atração. Ok? E para fechar aqui, nós temos o quê? Nós temos o sexto exemplo, que seria os dois blocos pendurados, ligados numa roldana fixa, certo? Um bloco vai descer, porque ele tem maior peso, que é o A, e o bloco B, por sua vez, que tem menor massa, sobe. Esse sistema foi estudado por Newton e depois foi dado um nome para um outro cientista, alguma coisa assim, ou ele, sei lá, deu homenagem a algum amigo, né? Isso também pode ser chamado de máquina de Atout. Então, um bloco A, que é mais pesado, sempre o bloco A vence, não tem atrito. E o bloco A desce, né? E o bloco B sobe. Ah, professor, não tem normal agora, né? Claro que não tem normal. Não há normal porque o bloco, né? Os dois blocos estão pendurados. Só tem normal quando há contato, tá? E é lá nos planos inclinados eu não contabilizei a normal porque cada normal em cada plano inclinado foi anulado pelo PY, certo? Lembrando sempre. Então, mais uma vez, a gente tem que isolar cada um dos blocos, faz um balãozinho em cada bloco, né? Veja para que lado a roldana vai girar, ela vai girar no sentido horário para o lado do mais pesado. Então, o bloco A desce e o bloco B sobe, tá? Certo? Aplicando a segunda lei, princípio fundamental da mecânica ou da dinâmica, força é má, tu vai fazer então, isolando o bloco A, fica o peso de A menos a atração, certo? Igual a massa de A vezes a aceleração. Lembra que o peso de A desce. Então, no A só tem dois vetores. A força da Terra, peso de A, e a atração, porque o fio está esticado, ele está tenso. O bloco B sobe. Se o bloco B sobe, vai ser a tração menos o peso dB, multiplica a massa dB vezes a aceleração, certo? Fazendo as continhas, tu vai cortar a tração com a tração lá, ó, vai ficar 30 menos 20, certo? No primeiro membro. Soma as massas 3 mais 2, que dá 5, vezes a aceleração. 30 menos 20 dá 10, 10 igual a 5A. A aceleração é 10 por 5, que dá 2 metros por segundo ao quadrado. E depois tu vai isolar, né? Para calcular a tração, tu vai isolar substituindo a aceleração em cada uma das equações, ou na equação do A, ou na equação do B. Eu recomendaria usar a segunda. Então, nós vamos ter tração menos o peso dB igual a massa dB vezes a aceleração. Eu pego a equação lá do sisteminha, certo? Sempre observar isso. Tração menos o peso dB, que vale 20, igual a massa dB, que vale 2, vezes a aceleração 2. Ora, 2 vezes 2 dá 4. Passa o menos 20 para outro membro, dá positivo. Consequentemente, nós vamos ter uma tração, né, que vai valer 24 newtons. Então, a aceleração é 2 metros por segundo ao quadrado e a tração é 24 newtons. Então, gente, assim, para concluir, né, concluindo, aqui nós temos, nessa situação, certo? Sempre para blocos ligados por cordas, nós colocamos um modelo de cada exercício de blocos, certo? Ah, mas pode ter mais alguns outros modelos. Olha, até tem, mas esses são os mais tradicionais, aqueles que mais são cobrados dentro de um concurso, certo? De um concurso, de uma prova de particular, de uma prova de Enem, de uma prova, por exemplo, da Universidade Federal Santa Catarina, né, do próprio
da própria URGS, e isso aqui é prato cheio para os concursos militares, né, gente? É muito bom, né, os exercícios ligados a cordas, né, para quem vai fazer, né, carreira militar. Muita atenção, muito cuidado, porque é prato cheio. Certo, pessoal? Nós vamos concluindo aqui o trabalho, certo? Depois nós voltamos, né, para falar um pouco mais ainda sobre forças importantes. Um abraço, até!